Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos para a Glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. E já peço vocês que já se preparem, que já vamos voltar em breve, mas pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 9 do Evangelho de João e nós voltaremos já para o estudo da Palavra de Deus. Reformando Discípulos para a Glória de Deus. Voltamos, meus irmãos, e hoje, participação especial aqui do pastor Fabrício Gaed. Fabrício, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, irmãos, muito bom estar convosco aqui. Muito bom, Fabrício. Nós vamos estudar um capítulo importante da Palavra do Senhor hoje, Evangelho de João, do seu capítulo 9. Nós vamos ver, meus irmãos, hoje Jesus, o capítulo todo, ele fala, né, Fabrício, sobre a vida de um cego, a cura de um cego. E nós vamos ver o Senhor Jesus abordando principalmente a cura, a cegueira física e a cegueira espiritual. Não é isso? Perfeito. Nós vamos ver nesse capítulo 9 do livro de João como Cristo ele vai se revelar a esse cego e vai nos mostrar a respeito de algumas dores do ser humano, né? Primeiro, o entendimento do sofrimento daquele cego e como a ação de Jesus na cura daquele cego resultou em algumas meditações para nós. Primeiro, mostrando ali a respeito da sua cura física, de fato, e também a sua cura espiritual, ou seja, a sua visão espiritual. Maravilha. Lembrando aos irmãos que a característica importante do Evangelho de João é que ele apresenta Jesus como Deus. E nesse capítulo 9, Fabrício, a gente vê o sexto milagre de Jesus, comprovando que ele verdadeiramente é Deus. Depois a gente vai falar até que a gente veio conversando aqui, um aspecto interessante. É uma cura que não tem nem no Antigo Testamento, né? É só no Novo Testamento. Depois a gente vai abordar isso. Mas isso é muito interessante nós falarmos. Então, o capítulo, Fabrício, ele inicia com Jesus caminhando e ele vê um homem cego de nascença. E aí os seus discípulos já o questionam. Falam, mestre, quem pecou? Que era uma dúvida que não só eles tinham, mas era um entendimento da época, ali em Israel, dos judeus. Ele pergunta, mas quem pecou para que ele nascesse cego? Seu pai, sua mãe? Quem que estava errado nisso aí? O que a gente pode explicar isso para os irmãos? Isso. Essa abordagem é bem interessante, Vitral, porque até mostra um pouco, né, do que nós estudamos no final de semana, agora na última escola bíblica e também no culto noturno que nós tivemos. O ser humano, ele, desde o momento que ele nasce, ele já passa a viver em um ambiente de circunstâncias que nos trazem determinado sofrimento. Alguns têm sofrimentos maiores que outros, é verdade, mas todos nós, quando começamos a nascer, estamos em um ambiente e precisamos entender isso, que é um ambiente onde foi corrompido pelo pecado, né? Então, o sofrimento ele existe. E quando os discípulos eles fazem essa abordagem a Cristo, é interessante que Cristo ele vê o cego, ele se aproxima do cego, e os discípulos fazem esse questionamento. Ora, qual foi o pecado que ele cometeu, ou qual foi o pecado que os pais deles cometeram para que ele nascesse cego desta forma? E eles fazem ali uma interpretação equivocada do que estabelece lá em Deuteronômios, capítulo 28, onde ele fala das bênçãos e das maldições a respeito da obediência da lei. E é isso, até a gente consegue compreender isso um pouco mais, porque nós já estamos avançando nos estudos aqui na igreja, e nós tivemos estudo a respeito dos pactos e a respeito também do aliciancismo, onde mostra que no Velho Testamento nós temos pouca luz revelada. E quando nós fazemos o entendimento ali da obediência às leis, aquilo era que Deus já estava mostrando que nós seríamos incapazes de obedecer aquelas leis e que nós iríamos errar e nós iríamos falhar. Mas que isso não seria uma maldição ou um erro que viria sobre os filhos, ou que seria hereditário pelo pecado de uma única pessoa. Até porque, quando nós lemos em Ezequiel também, nós vamos ver que aquele que pecar, este morrerá. E ele, em Ezequiel também, no mesmo capítulo, ele vai dizer, inclusive, que os filhos não herdarão os pecados do pai. Então,
ali, aquele cego, ele não estava recebendo um castigo pelos erros do pai. Agora, é verdade que a cegueira dele, bem como muitas outras doenças que nós temos, ela é, sim, reflexo de um ambiente de corrupção, onde habitou o pecado. E aí nós precisamos ter uma interpretação, inclusive, dessa situação. Quando Cristo ele vai responder, ele não vai dizer, olha, não foi nem o pecado dele e nem foi o pecado dos pais. Foi para que se concluísse dele a vontade de Deus, né? A glória de Deus. E ali, aquele milagre que Cristo faz naquele cego, ele vai criar todo um ambiente, né, de discussão, de reflexão, onde a vontade e a característica de Cristo ela é revelada. E é importante até destacar, sabe, Vitral, que nós temos uma compreensão muito negativa dos problemas que nós vivemos, das circunstâncias que nós passamos. Quando a gente passa por circunstâncias difíceis, nós começamos a pensar aonde eu errei, qual foi o pecado que eu cometi? Será que Deus está amaldiçoando a minha vida por um ato que eu cometi? Ou uma falha que não deveria ter feito e ali então eu escolhi e agora Deus está me punindo e me castigando por essa escolha? As nossas doenças, nossas mazelas, elas não são decorrências disso. Novamente dizendo, é sim de um ambiente que está corrompido por conta do pecado, da falha que o nosso representante federal, né, o nosso primeiro Adão, ele cometeu. Então, nós vemos que, inclusive, quando nós passamos por circunstâncias assim, talvez você esteja passando por circunstâncias assim, e você se questiona, é bom mostrar que Deus, mesmo nesse sofrimento que você está passando, tem um propósito para você. Nós podemos fazer algumas reflexões, inclusive, de algumas pessoas que passaram muitas dificuldades, mas em meio a essas dificuldades, eles deixaram de se questionar e foram entender o propósito de Deus para as suas vidas. Eu lembro aqui, por exemplo, a Frances James Crosby, que foi uma compositora, uma das grandes compositoras cristãs do século XIX, se eu não me engano, inclusive ela é compositora daquele hino Que Segurança Tenho Jesus, e que foi uma compositora, uma mulher que ficou cega logo nos seus primeiros anos de vida. E mesmo com a sua cegueira, ela utilizou isso como um benefício, a gratidão, contentamento com Deus, e Deus a usou como instrumento para compor canções maravilhosas que até hoje elas refletem no nosso cotidiano, né? Elas são cantadas em nossos cultos. Inclusive, um outro exemplo muito interessante é o próprio Louis Braille, que, acho que, se eu não me engano, ficou cego ao seu 3º ano de vida, e logo após, né, ele se desenvolver, crescer, ele consegue desenvolver o alfabeto para cegos, o alfabeto que nós conhecemos como Braille, né? Nós usamos hoje o alfabeto, os cegos, deficientes visuais, eles utilizam desse alfabeto para poder enxergar, né? Então, um cego que, apesar da sua falta de visão, né, visão física, conseguiu enxergar o seu potencial e fazer com que outras pessoas, também cegas, passassem a enxergar através da leitura, a leitura em Braille. E aí nós vamos lembrar, né, que Cristo, ele era a luz do mundo, e ele se fez homem no nosso meio, sofreu as nossas mazelas, as nossas dores, para que nós também pudéssemos agora enxergar a luz da salvação, né? Então, mostrando que, apesar das nossas circunstâncias, nossas mazelas não são maldições, não são castigos, não são simplesmente o nosso erro, o nosso pecado, mas mesmo no nosso sofrimento, é possível não, com certeza Deus tem um propósito para isso. Glória a Deus. Só reforçando aqui o que Jesus ensina, que o Fabrício já expôs aqui, que quando Jesus diz ali no verso 3 que ninguém pecou, não foi ele nem seus pais, mas o que aconteceu, aquela cegueira, foi para que se manifestassem as obras de Deus na vida dele. Existe, Fabrício, um ensino, uma heresia que se ensina aí fora, que se chama maldição hereditária. A gente vê em algumas igrejas isso, quebra de maldições. Então, existem coisas erradas. Não é o assunto de hoje, mas como ele se aproxima desse assunto, né, é citado essa parte aí. Então, eu só queria alertar os irmãos que podem ouvir, assim, em algumas igrejas, tendo quebra de maldição, ou falando que existe maldição hereditária. Isso é heresia, isso não é do Senhor. O Senhor Jesus já refuta ali no verso 3 isso. E aí, dando continuidade, o verso 5 foi o que o Fabrício falou. A cegueira é o quê? Quando a pessoa não consegue utilizar a luz
para transformar a imagem, né? Então, ele é uma pessoa cega. Então, nós vamos ver nesse capítulo que existem cegos físicos e cegos espirituais. Mas Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo. Ele é tanto a solução para o físico quanto para o espiritual. E aí, dando continuidade, Fabrício, quando ele termina de falar essa frase, ele já vai no verso 6, ele pega, cospe, faz lodo com a terra ali, aquele cuspe, faz uma massa daquilo ali, aplica nos olhos do cego e orienta ele, ó, agora você vai e vai se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E fala que esse homem foi, lavou-se e voltou vendo. E todos que estavam ali em volta já ficam maravilhados. E Jesus sai da cena, não é isso que acontece? Isso, exatamente. Ele relata a cura física desse cego, né? Jesus opera ali o milagre naquele cego, ele passa a enxergar, Jesus continua o seu caminho, e todas aquelas pessoas que conheciam aquele cego se admiram, né, ao reconhecer que aquele jovem, possivelmente um jovem, né, um homem, mas quando a gente relata chamados pais, então a gente tem uma interpretação ali que, de certa forma, ele era um varão, era um homem, possivelmente idade, né? um jovem, e se surpreendem em vê-lo enxergar, uma vez que ele era cego de nascença. E aí a gente vê alguns pontos interessantes, porque Jesus usa aquele método, né, para fazer o lodo e passar nos olhos, para que ele fosse no tanque de Siloé, ele se lavasse, e então ele voltou a enxergar. É bom frisar, Vitral, que não há nada de especial ali, não há agentes medicinais. Ele não fez uma substância especial com o lodo ou com barro e passou nos olhos daquele cego, então ele passou a enxergar. Aquilo ali era simplesmente o exemplo que nós precisamos ter para hoje da obediência à palavra de Deus. O que Cristo fez ali foi dar uma palavra, foi dar uma direção, foi dar uma orientação. Aquele cego ouve aquela orientação que Cristo lhe dá, ele então segue ao tanque de Siloé, ele lava seus olhos e volta a enxergar. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, né, com Naamã. O que tem de especial no Rio Jordão? Absolutamente nada, né? Inclusive, é um rio muito sujo, né? Ele faz a interpretação própria Naamã. Mas a obediência à palavra de Deus traz os resultados. E isso é a nossa grande preocupação, sabe, Vitral? Inclusive aqui na Igreja Reformada em Vila Velha, é que nós possamos conhecer a palavra, obedecer a palavra, não simplesmente a orientação de pessoas, mas a orientação do próprio Deus. E a orientação do próprio Deus, ela contém justamente no seu livro sagrado, né, as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Maravilha. Lembrar também, Fabrício, que todos aqueles que têm um encontro com Jesus têm sua vida transformada. Né? Aquelas pessoas que eram, naquela época, viviam com essa enfermidade, com essa limitação da cegueira, o destino dela, o que sobrava para elas era mendigar, né? Ficar à beira do caminho, pedindo esmolas. Mas ali, quando Jesus opera a cura naquele homem, é tão notória a mudança na vida dele que muitos não reconhecem. Ficam, é você mesmo? Não é? Como que isso aconteceu? E aí começam a indagá-lo. Quem foi que curou você? E ele fala, não sei, eu não sei, eu só obedeci. E aí o problema acaba se complicando cada vez mais, porque, novamente, essa cura foi operada no sábado. Né? Se nós voltarmos no início, no capítulo 2, ou no capítulo 3, agora não lembro, de João, a cura do paralítico no tanque de Betesda, capítulo 2. E o problema, grande problema para Jesus foi que a cura foi no sábado, e essa aqui novamente. E aí os fariseus começam a interrogar o cego, não é isso que acontece? Tanto que causa tanto problema que tem que chamar a família dele, né? Isso. Nós vamos ver exatamente essa parte, né? Eu vou até destacar novamente, Vitral, essa parte de que quando Cristo ele nos cura espiritualmente, ele nos transforma. Nós somos realmente novas criaturas. Nós vamos ver isso no verso 8, no verso 9. As pessoas, será que é ele mesmo? Não é possível, deve ser alguém muito parecido. Não se parece com ele. Não se parece com ele. Por quê? Porque, primeiro, não é porque ele apenas não era mais cego, porque o fato dele enxergar, fisicamente não altera ele. Você falou assim, você enxergar ou não, você não vai ter uma mudança muito drástica da sua fisionomia.
mas é o brilho da transformação que Cristo nos faz, né? Nós nos transformamos em nova criatura. Nosso comportamento é diferente. A glorificação estava nos lábios daquele cego. Ele era realmente uma nova criatura transformada. E é isso que faz, né, quando Cristo nos encontra, Ele cura a nossa cegueira, a nossa visão. E aí nós vamos ter, novamente, Cristo causando problema, né? Usando o sábado para curar. E aí nós vamos ter esse conflito novamente da interpretação equivocada das leis, sendo ali uma interpretação do quarto mandamento que, infelizmente, no caso aqui, os fariseus e os escribas começaram a fazer alguns incrementos, vamos colocar algumas coisas mais, ou seja, a regra máxima. Né? Então, a regra máxima é o quê? Guarda o sábado, guarda o dia do Senhor. Mas agora nós precisamos fazer alguns regulamentos para a gente compreender um pouquinho mais essa regra macro, né? São os elementos, os adicionais, as normas, as diretrizes que precisam ser incluídas para que a gente possa compreender melhor esse mandamento. E aí, infelizmente, em cima dessas inclusões, dessas interpretações equivocadas, que nós vamos ter ali os fariseus e os escribas estabelecendo normas, condutas que, na verdade, não era o que Cristo nem Deus estabeleceu ali nos mandamentos, né, no quarto mandamento. E ali você vai ter, novamente, esse conflito. Perfeito. A gente vai ver, Fabrício, no verso 16, eles questionando, porque ele vem relatando, eles perguntam como é que aconteceu, ele relata tudo para eles, olha, chegou esse homem, fez lodo, passou nos meus olhos, eu me lavei e eu enxerguei. E aí no verso 16 eles dizem, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Foi o grande problema. E houve dissensão entre eles. E, de novo, perguntaram ao cego, no verso 17, que dizes tu a respeito dele, visto que abriu os olhos? Aí ele responde, aí eu vejo que ele é um profeta. E eles não acreditavam. E aí chamaram os pais dele. E aí interrogaram novamente. O vosso filho, que dizeis? Ele é verdadeiramente nasceu cego? Como é que, pois, ele está vendo agora? E aí eles responderam, Senhor, não sabemos. Eu sei que esse é o nosso filho e que nasceu cego. E aí eles ficam nesse... Mas, pergunta para ele, porque ele já tem idade para responder tudo isso aí. E ele vai e relata. Então chamaram novamente pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, nós sabemos que esse homem que você está glorificando, ele é um pecador. Isso no verso 24. Aí ele falou, olha, se ele é pecador ou não, eu já não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E aí eles perguntam, o que te fez ele para abrir os olhos? E aí ele responde, eu já falei o que aconteceu. E aí eles perguntam, continuam para ele assim, olha, mas você é o quê? Você é um discípulo dele? E no verso 28 eles dizem, olha, nós somos discípulos de Moisés. E aí ele fala, olha, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E no verso 30 ele responde, olha, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Sabe, o Vitral, o que chama a atenção e o que é interessante nessa abordagem, você vê como nós vamos ter aqui e nós vamos falar sobre a cegueira física e a cegueira espiritual. Observe que o que chamava a atenção dos fariseus não era o fato do cego estar enxergando. Como que um cego de nascença ele consegue enxergar? O que aconteceu? Quais são os elementos? Qual foi a ação? Isso aqui é algo de Deus? Me explica isso melhor. Não, eles queriam entender por que aquele cego foi curado no sábado. Então, observe, eles não estão questionando o poder da cura. Houve um milagre ali, absolutamente visível. Apesar do questionamento, do interrogatório, era evidente, não se podia negar o milagre. Ou seja, é reconhecido o milagre de Cristo, de Jesus. Mas o que eles queriam entender é como Cristo teve a ousadia de fazer lodo no sábado, sendo que a lei, segundo a interpretação deles, segundo o fermento que foi incluído, dizia que era proibido fazer determinada coisa e lodo era proibido fazer.
Então, o que chamava a atenção deles ali era exatamente isso. A desobediência a uma orientação segundo a interpretação deles. E isso nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, irmãos, de nós não cairmos nesse mesmo erro, nessa mesma interpretação equivocada da palavra de Deus. Nós vamos ver pessoas sofrendo porque determinadas denominações estabelecem orientações e você não consegue atender aquelas orientações porque são obras, e muitas vezes obras que são impossíveis ao homem cumprir por conta da sua natureza falho, e as pessoas vão sofrer por conta disso, porque você está desobedecendo a lei, a interpretação. E foi esquecido aqui o poder maravilhoso de Cristo. Não era o importante era porque foi desobedecido a lei, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado de conseguir interpretar a natureza de Cristo através das Escrituras, para nós não cairmos nessas mesmas narrativas de dar muito valor ao legalismo do que a obra redentora de Cristo, né? O que Ele fez por nós, né? O legalismo é uma montanha, como o livro do Peregrino, né? Uma montanha gigante, com muitas leis, muitas regras, na qual é impossível do homem conseguir escalar. E é por isso que a salvação ela é pela graça e não pelas obras. Glória a Deus. E o verso 32, Fabrício, tem uma abordagem muito interessante, porque fala que desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. É o que a gente estava conversando antes, né? Que nem no Antigo Testamento, nem eles nunca tinham ouvido falar um cego de nascença ter sido curado. E veja que essa observação é do próprio cego. O que isso revela? Isso revela, talvez, o desejo desse cego de enxergar. Porque ele, de uma certa forma, ele pesquisou a respeito disso. Como é que ele sabia que não havia nenhum relato, né? Da onde ele trouxe essa informação? Então, possivelmente, isso aí é uma conjectura, mas é possível que esse cego tenha pesquisado, criado esse anseio, buscado essa esperança, né? E, de repente, viu que nem na própria Escritura tinha a possibilidade de um milagre como esse, de um cego de nascença enxergar. Isso transforma esse milagre, essa ação de Cristo, ainda muito mais grandiosa, porque até aquilo que não é relatado no Velho Testamento foi uma ação gloriosa de Cristo, né? Então, aquilo que parece ser impossível aos olhos do homem, aos olhos de Deus, ela é simplesmente fácil, né? Como foi a cura desse cego. Amém. E, para concluir ali no verso 33, ele diz, ele tem autoridade para dizer para aqueles fariseus que se esse homem não fosse de Deus, nada do que aconteceu ali poderia ter sido feito. Aquele milagre não poderia ter acontecido se Jesus não fosse vindo de Deus. E aí eles ficam mais irados, nervosos, irados e expulsam ele colocam ele para fora, expulsam ele dali. E Jesus, sabendo que ele foi expulso, vai ao seu encontro. Isso. E aí eu queria agora para a gente... Esse é o ápice, o né? ápice. Você vê assim, é até interessante, enquanto os fariseus e escribas, eles jogam ele para fora, você está expulso. Ou seja, o que eles estão dizendo ali? Ele está tirando ele do culto público, né? Você não vai poder entrar mais aqui para ouvir as Escrituras, você está expulso. Ele é expulso, e aí nós vamos, acho que, talvez entrar no ápice desse estudo, que é a partir agora aí do versículo 35, que nós vamos falar especificamente, não da cura física mais, mas da cura espiritual. Então, nós vamos ver agora 4 aspectos, né, isso da cura espiritual. Jesus se encontra com esse homem e já pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? E aí eu vou pedir para você falar. Agora são 4 etapas, não é isso? Que vão mostrar Jesus operando. Ele já havia operado a cura física, mas ele vai operar agora, vai curar a cegueira espiritual desse homem. Muito bem. Aqui, acho que o primeiro ponto dessa cura espiritual, dessa cegueira, ela está justamente nos primeiros versículos, né? Não é o cego que vai procurar Jesus, é Jesus que vai procurar o cego. Então, nós vemos aí que a visão espiritual, né, é uma iniciativa de Deus. E isso fica muito claro nesse exemplo, e mostra como algumas pessoas são rejeitadas pelo mundo, são rejeitadas pela pessoas soberbas, mas ela é
acolhida por Cristo. É Cristo que vai ao encontro, né? E nós vemos que a iniciativa da salvação é exatamente essa. Nós, por nossos méritos, pela nossa força, nós não somos capazes de alcançar a salvação. A salvação, ela é um ato de Deus para conosco. É soberania dele. Soberania dele. Ele é soberano em nos salvar, não é isso? Exatamente. Então, é uma ação de Cristo para conosco, né? A graça dele, a sua ação, a sua entrega na cruz do Calvário é que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos transporta das trevas para a Para a luz, não é isso? Maravilha. Nós vamos ver também, Fabrício, que a visão espiritual ela nasce pela fé, mas não é uma fé comum, é uma fé gerada na palavra do Senhor, não é isso? Exato. Então, aí você vai ver agora. É Cristo quem nos escolhe, é quem nos chama, é quem nos encontra, né? Isso é, ou seja, a ação do Espírito Santo para conosco. E agora, quando Cristo se revela a nós, Ele abre os nossos olhos, aí nós vamos ter uma outra ação, que é a ação da fé na palavra. Inclusive, né, nós vamos ver em Romanos 5, que nós temos lá a aplicação da justificação, e nós vamos ver que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, você passa a enxergar, mas você só compreende isso através da fé. Ou seja, a fé é o elemento que vai fazer com que você reconheça o sacrifício e os méritos de Cristo. Lembrando que a fé também não é nossa, né, Fabrício? É um dom de Deus. É um dom né? de Deus. Né? E também, então Jesus pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? Né? Então, é a ação da palavra. Vamos ver também que a visão espiritual ela reconhece a Jesus como o Filho de Deus, não é isso? Exatamente, nós vamos ver ali agora, enquanto ele era interrogado, ele tinha muitas dúvidas. Olha, eu não sei, é um profeta, é um homem que me curou, talvez seja o Filho de Deus. Ele não tem muita segurança na resposta, ele não tem convicção. Mas agora, aqui nós vamos ver que ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Ou seja, Jesus opera, se revela a ele, faz reconhecê-lo, não somente aquele que o curou fisicamente, mas que abriu os olhos agora para um caminhar espiritual. Ele crê nisso através da fé e ele reconhece verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Como ele estava enxergando há pouco tempo, ele não reconhecia as coisas, né? Não, Se não você reconhecia. apresentasse, isso aqui é um navio, ele não sabia, era neófito, ele estava conhecendo as coisas. Então, quando ele pergunta, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Ele fala, sou eu. Aí é o momento que ele crê, não é isso? Exatamente. A visão espiritual reconhece. Aí é quando ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele fala, eu creio. E a palavra do Senhor em 1 João 5:1 diz que todo aquele que acredita que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Exatamente. Né? E aí nós vamos ver agora a quarta característica da nossa cura, da nossa cegueira espiritual. Você vai ver que Jesus se revela, ele crê através da palavra de Cristo, ele reconhece Jesus, né, como o seu Salvador ali, eu creio, Senhor. E aí vem logo após a continuação, e o adorou. Isso é o elemento seguinte da nossa cura, da nossa cegueira espiritual. Quando nós não conhecíamos Cristo, nós vivíamos realmente num mundo sem luz, era trevas, nós só conhecíamos as trevas. Porém, quando Cristo se revela, Ele traz para nós a luz, né? Ele é a luz do mundo, Ele iluminou o nosso caminhar, Ele nos mostrou agora não somente as trevas, mas agora nós conhecemos também as trevas, mas nós conhecemos e reconhecemos a luz que nos resgatou. E aí isso vai gerar no coração desse cego a adoração, a glorificação, o reconhecimento. E nós precisamos ter essa consciência do Deus que nós servimos. Quem é esse Deus que nós servimos? Nós precisamos ter essa consciência, sabe, Vitral, da gratidão
daquilo que Cristo fez por nós. Aí lembrando lá da cura, da situação dele como cego, e eu entendo aqui que ele não estava só o adorando, porque ele estava agora enxergando, que óbvio, imagina, você agora consegue reconhecer toda a criação feita por Deus, e toda a obra que Deus fez, ele consegue enxergar isso, mas acima de tudo ele conseguiu agora reconhecer o seu Salvador, a Jesus, que abriu os olhos para uma nova expectativa de vida. E aí isso traz no coração dele a adoração, e isso precisa estar em nós também, a adoração. Não é a adoração porque nós temos uma vida financeira estável, não é a adoração porque nós temos uma boa posição, não é a adoração porque nos falta nada, mas é a adoração em meio a circunstâncias difíceis. É a adoração em qualquer circunstância. É adoração não porque ele pode nos dar, mas pelo que ele é. Porque ele é e o que ele já fez. Então, assim, imagina, mesmo que nós soframos aqui, nós ainda seremos gratos a Cristo. Porque, inclusive, eu até destaco aqui, eu assisti um filme, que eu acho que até recomendo a quem quiser, uma obra muito, muito rica, que é o filme Paulo. E nesse filme vai mostrar uma cena onde os cristãos estão prestes a entrar dentro do Coliseu para serem martirizados. Lucas, isso aí é uma encenação do filme, mas a mensagem é muito forte. Lucas também estava ali naquele momento, para uma situação. Ele também seria jogado, mas tem todo um clímax ali, depois ele sai, mas ele estava ali. E ele vê aquele alvoroço, aquela dificuldade, aquela angústia daquelas pessoas. Lucas chega até aquele grupo e ele é muito realista. O grupo apavorado, e eles com medo, e ele sabendo já da informação, ele disse, amanhã todos aqui serão mortos. E aí o pessoal entra em desespero, naquela angústia. Mas ele, de repente, chama o grupo, dá um alento e diz, olha, verdadeiramente, amanhã todos estarão mortos. Os portões se abrirão, os leões vão devorar todos vocês. Mas o sofrimento de vocês será apenas um instante. Porque logo após seus olhos fecharão aqui, mas irão abrir na glória de Deus. E lá não será um instante, lá será para sempre, uma vida contínua, plena na presença de Cristo. E essa é a gratidão, e aquilo trouxe uma calma tão grande, uma paz tão grande naqueles personagens, que foi muito interessante, porque é exatamente isso que nós precisamos sentir. Independente da circunstância, da dor, da dificuldade, a nossa gratidão não é pelo que nós temos aqui nesse mundo, não é pelo que nós somos aqui nesse mundo, mas é pelo que Cristo já fez por nós e a segurança que Ele nos dá. Aqui, sim, mas também no porvir. Glória a Deus. E o capítulo, Fabrício, ele se encerra com Jesus dizendo que eu vim, no verso 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, ele estava falando que ele veio para trazer a cura da cegueira espiritual, e principalmente para aqueles que veem, mas que, no caso, ele estava citando ali os fariseus, esses que acham que veem, eles se tornem cegos. Então, Jesus fala que a cura da cegueira espiritual é mais importante do que qualquer cura física. E tem um texto aqui, uma frase que encerra, é melhor que eu vá para o céu cego ou aleijado do que ir para o inferno sadio e robusto. É verdade. E, Vitral, acho que nós estamos já no encerramento dessa aplicação, desse estudo, e eu queria me dirigir a você, que de repente nos acompanha. Talvez seja a primeira vez que você esteja assistindo esse programa, talvez você recebeu esse vídeo através de alguém que compartilhou com você, e talvez esteja vivendo justamente essa situação de uma cegueira espiritual. Talvez você não esteja conseguindo enxergar aquilo que Cristo tem feito pelo seu povo. E eu quero dizer que você pode se libertar dessa visão que onde só habita as trevas. E eu creio que Jesus, ele nesse instante, nesse momento, pode estar indo aí onde você está e abrindo seus olhos para que você veja, consiga enxergar a visão espiritual, o plano de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, complexa, mas o que Deus nos promete não é que nós vamos ter uma vida aqui sem nenhum problema,
sem nenhum conflito. E, na verdade, nós vemos que a Bíblia relata que nós teremos sim aflições aqui. Mas o que esse estudo nos deixa claro é que nós não podemos ser cegos espirituais. Apesar de ter as nossas mazelas, talvez até sermos cegos fisicamente, o que nós não podemos é ser cegos espirituais. E o que é ser cego espiritual? É a verdade está escancarada na nossa frente, ela está revelada na nossa frente e nós não conseguirmos reconhecer a grandeza e a virtude de Cristo que se revela através da sua palavra. Então eu oro realmente para que você consiga vencer isso, né? Que você consiga vencer a cegueira espiritual e conseguir enxergar a grandeza e a beleza que há em Cristo através de uma visão agora, uma visão espiritual. Muito bom. E assim, meus irmãos, nós encerramos esse capítulo 9 do Evangelho de João, e já peço aos irmãos que possam compartilhar esse vídeo com aquele conhecido, um familiar seu, que pode estar precisando ouvir a palavra do Senhor, que precisa conhecer Jesus, seja um evangelista digital, nos ajude nesse sentido. E nos encontramos, assim, no próximo episódio, qual abordaremos o capítulo 10 do Evangelho de João. Uma boa noite a todos, um forte abraço aos irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor.